dia de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a parábola de Jesus, que em nossas Bíblias leva o título de A Parábola dos Dois Filhos. Rogamos que Deus nos ensine e abençoe. Amém. Jesus está no pátio do templo para ensinar. E diante dele estavam dois tipos de pessoas: as pessoas de toda a índole, pecadores, que praticavam toda sorte de pecados, e pecados comuns, e pecados difíceis, vergonhosos, e também um outro grupo, o grupo das pessoas que fazia tudo para parecerem corretos e santos. Esse grupo de santos de aparência estava questionando Jesus. Queriam saber com que autoridade ele fazia estas coisas. E Jesus devolve para eles a pergunta fazendo uma outra pergunta. Jesus lhes pergunta se a autoridade de João Batista, se o batismo de João Batista era do céu ou dos homens. Como eles não souberam responder, Jesus também não responde a pergunta deles. Jesus não respondeu a pergunta deles porque eles estavam agindo falsamente. Eles queriam enganar Jesus. Jesus não respondeu porque eles estavam vendo que as coisas que Jesus fazia só poderiam ser feitas com o poder de Deus, com o favor de Deus. Jesus não respondeu porque a incredulidade havia tomado conta dos seus corações. Mas Jesus explica que eles precisam mudar de atitude e faz isto contando a parábola dos dois filhos. Jesus diz que um pai tinha dois filhos e pediu ao primeiro que fosse trabalhar na sua vinha, na sua plantação de uvas. E ele respondeu que não iria. Porém, depois se arrependeu e foi. E esse pai, diz Jesus, fez a mesma pergunta, o mesmo pedido ao segundo filho, que respondeu: sim, eu vou. Mas não foi. Então Jesus pergunta para aqueles pretensos devedores, aqueles pretensos auxiliadores de Deus, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro, responderam eles. Então Jesus lhes afirmou que os piores pecadores estão entrando no reino de Deus muito antes do que eles. E a nossa pergunta neste momento é: como entender o que Jesus está ensinando nesta parábola? Jesus está diante de dois grupos de pessoas. O primeiro formado de pecadores, arrependidos, e o segundo formado de sacerdotes e anciãos do povo, que serviam no templo, que serviam a Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Apenas se apresentavam com aparência de filhos. Serviam a Deus apenas externamente,
serviam a Deus hipocritamente. O primeiro filho são todos os verdadeiros e sinceros cristãos que começaram mal, nasceram pecadores, mas foram batizados, mas vieram a Cristo como pecadores arrependidos e servem na vinha de Deus, na Igreja de Cristo, com fé, sinceridade e amor. O primeiro filho somos você e eu, cuja história de vida está no hino Venha Cristo, vem agora, carregado como estás, dele só e sem demora, o perdão conseguirás. O segundo filho são aqueles sacerdotes e anciãos, cujo servir era apenas uma aparência. Portanto, nesta parábola, podemos aprender 3 coisas. Primeira, a obediência verdadeira está nas ações, não apenas nas palavras. Não adianta prometer servir a Deus e não colocarmos isto em prática. A segunda coisa, o arrependimento transforma vidas. Mesmo quem inicialmente rejeitou a vontade do Pai, pode se arrepender e ser acolhido por Ele. E a terceira coisa que podemos aprender é que Deus vê o coração. Ele conhece quem vive de aparências e quem vive, mesmo tendo falhado, vive e se volta para Ele com sinceridade. Amém. Querido Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo grande amor e compaixão que Tu tens por todos nós. Obrigado, Senhor, por nos aceitares no Teu reino, por nos aceitares na Tua salvação. Muito obrigado, Senhor, por nos perdoares e nos tornares Teus filhos e em Cristo herdeiros da vida eterna. Fortalece esta fé, este coração agradecido, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de todas as pessoas a quem nós amamos e nas vidas de todos os que creem e que Te servem. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que Tu és meu Pai,
é